Bem, como combinamos, vamos dar continuidade ao estudo do texto dissertativo, ok? A dissertação e abordagem de temas 1, parte 2. Vamos analisar aqui algumas redações a partir deste tema, a fome no Nordeste brasileiro. Acompanhe. Abaixo, duas redações sobre o mesmo tema, a fome no Nordeste brasileiro. A proposta é compará-las a partir da estrutura textual, identificar como a questão da distribuição das linhas ao longo do texto é primordial na explicação da tese, ou assunto, né? Sempre que nós pensarmos agora em tese, estaremos também pensando em assunto, sem deixar dúvidas ao corretor. Lembre-se, deveremos explorar ao máximo os desenvolvimentos, atribuiremos exemplos, dados estatísticos, citações, certo? Explicações e demais ferramentas expositivas. Senhores, lembrem-se que eu conversei com vocês na aula anterior que nós temos a possibilidade de construir redações a partir, digamos assim, de uma introdução, dois desenvolvimentos e uma conclusão. Também falei para vocês que nós podemos montar com uma introdução, três desenvolvimentos e uma conclusão, certo? E a aula de hoje é justamente para nós pensarmos, né, nos parágrafos de desenvolvimento e a extensão desses. Lógico, se eu perguntar a vocês aqui, quem escreveu mais nesses dois exemplos de redação, todos irão chegar à conclusão que, em relação à quantidade de linhas, os dois, tanto A quanto B, certo? Chegaram a 30 linhas, escreveram 30 linhas, ok? Mas, ao analisar o texto, inevitavelmente nós chegaremos à conclusão que o candidato A, ele conseguiu, digamos assim, abordar com mais detalhismo o assunto, devido ao fato de seus dois desenvolvimentos serem, na verdade, dois, né? Seu texto possui dois desenvolvimentos, com no máximo 10 linhas. Enquanto que o candidato B, ele acabou fragmentando muitas ideias, porque ele priorizou pela elaboração de três desenvolvimentos. Ele preferiu três desenvolvimentos a dois. E nós sabemos, e já estamos treinando para o Enem, se vocês buscarem na internet os textos que receberam notas altas no Enem, perceberão que a maioria procurou concentrar o raciocínio em dois desenvolvimentos. Então, claro, eu vou ensiná-los a teoria, a técnica redacional, mas eu já vou passar a seguinte sugestão. Vamos começar a pensar em textos com dois desenvolvimentos. Dois desenvolvimentos. Certo? Neste material que nós estamos estudando, vocês verão duas redações, uma com dois parágrafos de desenvolvimento e uma com três parágrafos de desenvolvimento. E ao final vocês irão avaliar qual dessas duas qual dessas duas conseguiu transmitir, passar melhor as ideias, os assuntos, tá bom? Então, vamos seguir. Aqui eu trago o tema de redação para que a gente possa entender, né, de fato, o assunto. A fome é outro alarmante, pois morrem todos os dias milhares de crianças por anemia profunda, que não tem mesmo que comer. Os governantes que assumem o poder são corruptos e não pensam na miséria que se encontra a população. A fome dos brasileiros do Nordeste não pode esperar. O que está acontecendo com a região Nordeste do Brasil? Tínhamos um espaço imenso na imprensa com notícias de saque, miséria, fome, falta d'água, seca, MST, governo e oposição.
Ouvíamos falar de campanhas de arrecadação de alimentos, cesta básica, gente fazendo um movimento enorme em relação a essa região. De repente tudo sumiu, desapareceu. Ninguém fala mais nada. Ninguém diz nada. Não há absolutamente nada a respeito do Nordeste brasileiro. Ok. Um texto motivador, simples, direto, sobre o assunto fome. Eu gostaria já de mostrar para vocês o seguinte. Esse texto, ele, digamos assim, retrata o que nós tínhamos no passado de forma bastante evidente nos noticiários brasileiros. Ok? A fome no Nordeste era noticiada. Este texto está dizendo que agora, okay, o que antes era noticiado, o que antes tinha um espaço imenso na imprensa brasileira, parece que agora não tem mais. Então há uma mudança de interesses. Antes você tinha estes assuntos sendo comuns ao noticiário: saque, miséria, fome, falta d'água, seca, MST, governo e oposição. Okay? E agora, o que nós ouvimos falar sobre o Nordeste? Nada. Não ouvimos nada. Okay? Aí ele pergunta: o que está acontecendo com a região Nordeste do Brasil? Certo? Olha a pergunta, que essa é uma pergunta até considerada reflexiva. Okay? Ele não responde nesse texto o que está acontecendo com a região Nordeste do Brasil. Ele não responde. Okay? Mas nos deixa a seguinte reflexão: a fome ainda existe. Okay? Os problemas não deixaram de existir, mas a visibilidade da imprensa, a preocupação em discutir esse assunto, parece que deixou de existir. Então, chamo a atenção de vocês, ok? Aproveito este momento para dar um exemplo aqui, em loco de texto, de pergunta reflexiva. E o que vem a ser a pergunta reflexiva? Ok? Nós temos dois tipos de pergunta. Nós temos a pergunta direta e nós temos a pergunta reflexiva. A pergunta direta é aquela que cabe uma resposta, carece de uma resposta, também direta. Ok? E a pergunta reflexiva é a pergunta que a resposta está implícita no texto. Aqui a resposta está implícita. A resposta, digamos assim, o leitor vai inferir, ok? Como eu falei para vocês, estes problemas existem, continuam existindo. Contudo, a disposição da imprensa, do governo, okay, da oposição política, discutir a fome do Nordeste, parece que essa sim não é mais evidente, ok? Não é mais exposta a nós populares, tá bom? Então, excelente texto, excelente possibilidade de nós amadurecermos um pouquinho sobre pergunta reflexiva e pergunta direta, a diferença entre os dois. Vamos à primeira redação, certo? Tema: a fome no Nordeste brasileiro. A problemática da má distribuição dos recursos naturais levanta um questionamento que pode ser abordado quanto à promoção da fome no Nordeste brasileiro. Fatores como a seca, as questões políticas e o colonialismo econômico são comuns na realidade nacional. A questão, ótimo, aqui, uma introdução. Já vamos estudar um pouco mais sobre a introdução. Vejam que aqui nós temos um tópico frasal, uma frase curta que apresenta o assunto, a problemática da má distribuição dos recursos naturais
recursos naturais. Aqui, água, terras, riquezas, riquezas, a exploração das matas, ok? A má distribuição dos recursos naturais levanta um questionamento, levanta um questionamento. Nós vamos usar expressões próprias para o texto dissertativo, ok? Levanta o questionamento. Se levanta o questionamento, quer dizer que alguém parou para discutir, para debater. Alguém parou para debater o assunto, debater sobre o assunto, ok? Levanta o questionamento que pode ser observado quanto à promoção da fome no Nordeste brasileiro. Beleza, olha o tema aqui, ó. Eu vou pegar o tema e vou me apropriar dele na introdução. Eu vou apresentar o tema na introdução. Senhores, aqui aconteceu um fenômeno que é, digamos assim, incomum. Um fenômeno que eu peço até para que vocês tenham cuidado. O tema que está aqui acabou sendo literalmente reproduzido aqui. Literalmente. Ou seja, nós podemos dizer que neste texto houve uma cópia do tema. E eu vou pedir para vocês não fazerem assim. Eu vou pedir para que vocês peguem as principais palavras, ok? E usem sinônimos. Agora, vejam só. Tem um problema. Acha um sinônimo para Nordeste. Brasileiro. Acha um problema para... acha um sinônimo para fome. Escassez de alimentos. Ok? Ainda não é a expressão apropriada agora. Então, nós temos aqui um detalhe. Muitos professores, né, e eu concordo com eles, abrem a seguinte discussão. Cuidado, tomem cuidado para não copiar o tema na introdução. O tema na introdução. Okay? Porque esta cópia do tema vai nos atribuir uma nota negativa. Vai descontar a nota. Okay? Vai contribuir para uma nota negativa. Então, o que é que vocês vão fazer? Como eu falei, aqui é uma situação estranha, porque o próprio tema, como ele é pequenininho, ele tem uma extensão pequena e as expressões não ajudam, né? Eu acabo reproduzindo, acabo copiando essas expressões, certo? Isso deverá ser analisado pelo corretor quando observar a redação, entendeu? É bem provável que a banca, quando colocou este tema, sabendo que muitos alunos iriam reproduzir fatalmente as expressões que estão no tema, desconsideraram como, forma, né, como meio de não ter aqui uma punição. Certo? Mas nós não vamos contar com essa benesse da banca examinadora. Para tanto, vamos procurar expressões sinônimas. Certo? Aí ele traz aqui, ó, fatores como a seca. Olha que ele está listando as questões políticas e o coronelismo econômico são comuns na realidade nacional. Vejam que aqui, quando ele lista, ele está enumerando. E quando a minha redação enumera os argumentos, certo? Eu vou chamar de redação por enumeração
de argumentos. Certo? Este, então, é o modelo redacional. Esta redação foi construída pelo modelo redacional. Modelo redacional é numeração de argumentos. Beleza? Ótimo. Observem que esta introdução tem 4 linhas, mas é uma introdução perfeitamente dissertativa. Ele traz o problema, traz a questão, traz o assunto, ele traz os argumentos que serão discutidos, ok? E ele fecha o seu parágrafo. Vamos ao primeiro desenvolvimento. A questão climática limita o desenvolvimento agrícola na região Nordeste. Excelente. É seca. Olha só, que interessante. Este daqui é o primeiro argumento. É o argumento 1. Este aqui é o argumento 2. E este aqui é o argumento 3. Certo. Este candidato pensou em apresentar o argumento 1 aqui. Se este é o primeiro, logo vai se tornar o primeiro desenvolvimento. Então pensem, argumento 1 vai se tornar desenvolvimento 1. A questão climática limita o desenvolvimento agrícola na região Nordeste. Sabe-se que as questões ambientais, como o clima e as escassas chuvas, juntamente com o empobrecimento do solo devido à agricultura familiar, acarretam a fome no Nordeste brasileiro. Diversas obras literárias abordaram essa temática ao longo dos séculos, dando ênfase à questão da fome como sendo algo natural na região e promovida pelas comunidades que utilizam o solo de forma imprópria. Desculpa. Vejam que aqui nós temos um parágrafo de desenvolvimento com 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. E eu já pergunto a vocês, será que não está faltando alguma coisa aqui? Será que analisar o problema da seca a partir do empobrecimento do solo que ocorre devido à agricultura familiar, e este texto com apenas e esta justificativa com apenas 4 linhas, será que é satisfatório? Será que é suficiente para nós entendermos a complexidade que é o problema da fome no Nordeste brasileiro a partir da seca, a partir do clima, ok? Tudo bem que ele fala aqui que muitas obras literárias já relataram, já retrataram este problema ao longo dos séculos, ok? Aí eu te pergunto, será que aqui não caberia, por exemplo, dar um exemplo, tá certo? Ok? Outra coisa, outro ponto, né? Será que a agricultura familiar é realmente quem contribui com esse problema, tá certo? Como nós temos um parágrafo com apenas 6 linhas, não temos espaço para explicar esse ponto. Aí eu como corretor, penso que esse texto ele acaba ficando prejudicado, fica muito fica a cargo do corretor inferir, ok? E o corretor do Enem, corretor de vestibulares, ok? Ele não digamos assim, ele não pode inferir, ele não pode ler além do que está no texto, certo? Vamos dar continuidade e ver os próximos parágrafos. Ok. Vejam esse desenvolvimento. Outro fator é a questão política. Pronto, questão política. Beleza. O segundo argumento que ele tocou lá. E como em determinados momentos a fome toma características de cabo eleitoral. Eu gostei dessa construção aqui que ele fez. Okay? Vejam que o argumento 2
que é justamente a política, ok? Apresentada lá no desenvolvimento, na introdução, vai naturalmente se transformar no desenvolvimento número 2, ok? E aqui ele usa a expressão cabo eleitoral, coloca entre aspas, certo? Para chamar a atenção, para destacar, certo? Beleza. A historiografia brasileira apresenta vários momentos que foram, que fazem referência a essa condição. Que condição da, é, da fome se tornar, a fome ser um cabo eleitoral. Beleza. Essa condição, inclusive, a contemporaneidade prova como grupos políticos utilizam da fome como forma de instalar continuismo eleitoral, através de ações que visam exclusivamente garantir o voto nos períodos das eleições, do que resolver por completo a questão da seca e, consequentemente, a fome nordestina. Aqui um parágrafo que eu já gostei mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, novamente 6 linhas, mas é um parágrafo que foi melhor explicado, certo? Vejam que aqui parece que o candidato já fala com mais propriedade. Ele consegue explicar melhor, tá certo? Ele faz uma relação legal com o fato da fome ganhar aspectos de cabo eleitoral, de como grupos políticos aproveitam deste problema, que é a fome, tá certo? Para instalar o continuismo eleitoral, ok? Apenas visando garantir votos, ok? Nos períodos da eleição, mas sem visar, de fato, resolver o problema da seca. Okay? Perfeito. 6 linhas. Bom. Como forma de analisar a fome do Nordeste, é interessante fazer referência ao coronelismo econômico, comum à figura dos latifundiários. Beleza, ótimo. Terceiro argumento está aqui. Eu só achei voltando a este parágrafo, vejam só, ele usou um elemento de conexão entre o parágrafo de desenvolvimento 1 e o parágrafo de desenvolvimento 2. Contudo, ele não usa este elemento de conexão com relação ao 2 e ao 3, que poderia ser assim, poderia ser um ainda assim, né? Poderia ser assim. Ele poderia ter começado o parágrafo assim, ó, ainda assim, ok? Vírgula, como forma, ok? De analisar a fome no Nordeste. É interessante fazer referência ao coronelismo econômico comum, comum na figura dos latifundiários. A política agrícola brasileira tem como meta a exposição. Perdão. A política agrícola brasileira tem como meta a exportação. Ótimo. Assim, os melhores produtos são destinados ao exterior, enquanto parte significativa da população passa por fome e sofre com escassez de alimentos. Legal. Uma política rural que valoriza abastecer o mercado externo em detrimento ao interno. Assim, um estudo mais detalhado fará referência à terra como meio de especulação financeira. Eu não gostei deste parágrafo. Ele fragmentou muito essas últimas ideias aqui. Eu acho que faltou, né, faltou entre estes períodos elementos de ligação.
Veja que a ideia é até boa, né? Ele está falando do Brasil como um país exportador de gêneros alimentícios, certo? Ele fala sobre, ele escreve, ele aborda sobre a, como isso, essa, como priorizar a exportação em detrimento ao mercado interno acaba gerando escassez de alimentos, certo? De gêneros, os melhores são destinados ao mercado externo. Aí ele fala de uma política rural que valoriza bastante. Aí pronto, ele fala isso, são muitas informações que ele traz, mas que neste período poderia ter algum elemento de ligação, tá bom? Para até fechar melhor essas ideias, explicar melhor. Então poderia ser assim, é, vamos lá, a política agrícola brasileira tem como meta a exportação. Assim, os melhores produtos são destinados ao exterior, enquanto parte significativa da população passa fome e sofre com a escassez de alimentos. Aí, aqui, a gente poderia, vamos puxar aqui um número 1, fazer algumas interferências nesse texto. Aí ele coloca uma política rural que valoriza abastecer o mercado externo. Observa-se, né? Observa-se observa-se que governos estimulam, governos priorizam uma, agora sim, continua, uma política rural que valoriza abastecer o mercado externo em detrimento ao mercado interno. Aí ele coloca, assim um estudo mais detalhado fará referência à terra como meio de especulação financeira. Aí poderia até casar uma vírgula aqui, né, e completar e, consequentemente, estudos mais detalhados, aí você vai adaptando, né? Mais detalhados, pronto, farão referência à terra como meio de especulação financeira. Então, eu acho que aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 linhas, né? Eu acho que aqui o garoto ele cometeu uma falha, preocupado em colocar parágrafos desenvolvidos com 6, 6 e 7 linhas, né? 6, 6, 7 linhas, ele acabou fragmentando muitas estas últimas ideias e elas não ficaram amarradas, tá bom? E aí o corretor, o avaliador precisou fazer essas interferências e qualquer interferência no texto, ok? Será você conduzirá a uma depreciação da nota. Então, a gente tem que visar entregar um texto amarrado, né, coerente e coeso. Aqui nós temos a conclusão deste parágrafo, ou desculpa, deste texto. Né? Sem dúvida, a questão da fome no Nordeste é um assunto de caráter nacional. Desta forma, é interessante que os governos, em seus 3 níveis, promovam atitudes que possam minimizá-la. Entre, entre elas, pronto, priorizar a questão agrária brasileira, ok? Com solução, né? Atribuindo soluções, diminuindo a concentração da terra em posse de latifúndios e empregar ações sociais que estimulem o pequeno produtor a permanência na terra, logo tornando-a produtiva, a exemplo do acompanhamento técnico e incentivos financeiros. Beleza. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6, uma conclusão com 6 linhas. Bom, nós teremos uma aula específica sobre a conclusão e nós iremos estudar a atribuição das soluções, certo? Com mais calma. Aqui, neste primeiro momento, pense que ele atribuiu uma solução, certo? E ele destrinchou um pouquinho essa solução, entendeu? E até fechou com um exemplo. Aqui, uma conclusão legalzinha, tá certo? Claro que essa redação ela não vai tirar uma nota máxima. Nós vimos alguns erros, nós vimos algumas falhas, né? Vamos analisar a seguinte, ok? E depois partiremos para uma atividade. Vejamos agora a redação 2 para o mesmo tema. Observem que é a mesma introdução, certo? Aqui nós já analisamos. A problemática da má distribuição dos recursos naturais levanta o questionamento que pode ser observado quanto à promoção da fome no Nordeste brasileiro. Fatores como a seca, as questões políticas e coronelismo são comuns na realidade nacional. Então, observem que nesta redação que nós estamos analisando, o detalhe em relação à redação número 1 estará justamente na distribuição dos argumentos ao longo dos desenvolvimentos. Aqui nós temos 3 argumentos e o candidato ele resolveu colocar em 2 desenvolvimentos, certo? Então são 3 argumentos, são 3, nós temos aqui argumento 1, argumento 2 e argumento 3, e ele resolveu concentrar em apenas 2 parágrafos de desenvolvimento. Desenvolvimento 1, desenvolvimento 2. Quando o candidato faz uso deste tipo de recurso, o que nós temos é uma compilação. Né? Ele vai compilar 2 argumentos em um desenvolvimento. Geralmente, os candidatos que fazem isso buscam aglutinar argumentos que estão ligados por digamos, algum sentido. E aqui eu imagino que seria interessante juntar questões políticas, então o argumento aqui, os argumentos 2 e o 3, certo? Porque nós estamos falando de questões políticas e coronelismo. Certo? Justamente assuntos que estão relacionados entre si. Aqui nós temos o desenvolvimento. Vocês podem falar assim, Diego, que desenvolvimento longo? É verdade. Aqui na transição do texto do Word para o PowerPoint, nós estamos vendo algo em torno de 14 linhas. Na verdade, exatamente 14 linhas. Claro que lá no Word, este texto estava condensado em 10 linhas, certo? Se eu for passar para uma folha definitiva de redação, manuscrito, eu vou controlar, eu vou buscar também distribuir a minha escrita nessas 10 linhas que eu tenho de desenvolvimento. Certa feita, um cientista social em entrevista afirmou que o problema do Nordeste brasileiro não é apenas a seca, e sim a cerca. Excelente esta apresentação aqui. Veja que a forma como o candidato colocou aqui, começou o parágrafo de desenvolvimento já é mais interessante, certo? Ele está usando um pouco de discurso de autoridade. Ele não disse quem foi esse cientista político, ok? Ao longo do texto, mais à frente, ele vai dizer quem foi, mas ele já está aqui dizendo o seguinte, ó, certa vez alguém disse, um cientista disse que o problema da seca no Nordeste brasileiro o problema da fome não é uma questão de seca.
e sim de cerca. Cerca. Ótimo. É prudente interpretar que o fator climático torna-se importante quando analisado o problema da fome no Nordeste, mas não é o único. Olha que legal. Estudos científicos comprovam que o Nordeste é uma das regiões mais pobres do mundo em relação à concentração de matéria orgânica nas camadas superiores do solo. Contudo, isso não quer dizer que não seja possível promover o seu desenvolvimento. Como exemplo, olha que legal, eu falei para vocês na aula anterior, eu uso dos exemplos para amadurecer o meu texto, certo? O que eu estou de forma abstrata apresentando, o que eu informei, né? De forma abstrata, eu estou agora dando maior concretude. Eu estou dando um exemplo. Como exemplo, basta observar a região de Juazeiro, no norte da Bahia. Aqui está. Que é considerada uma das localidades mais prósperas na agricultura, inclusive exportando produtos de qualidade e gerando renda para as famílias das regiões próximas. A cerca, ó que legal, ele retoma aqui, a qual o sociólogo Bentinho, pronto, agora eu sei quem foi um cientista citado indiretamente no início do texto. A cerca a qual o sociólogo Bentinho fez referência dita sobre as questões políticas que utilizam da seca e da fome como ferramentas para promover o continuismo político, provando que em muitos casos os interesses particulares são postos à frente dos coletivos. Marca no Brasil ainda atrelada a uma mistificação do político padrinho, ou seja, benfeitor, atento aos problemas da região, no entanto, buscando, na verdade, atender aos seus interesses econômicos e políticos. Parágrafo excelente. E observem que ele juntou, na verdade, o argumento 1 com o argumento 2, certo? Eu tinha dito que seriam 2 com 3, mas aqui, na leitura do texto, percebemos que ele juntou o 1 e o 2, certo? Desculpe, aqui eu coloquei 3 não, 1 e 2, certo? 1 e 2. Excelente parágrafo. Incontestável aqui a observação que ele fez sobre sobre o político padrinho, certo? O político que, digamos assim, é visto por muitos moradores como um benfeitor, tá certo? Mas que visa sempre atender os seus interesses econômicos e políticos. Muito bem. Observem agora o segundo desenvolvimento. Ainda abordando o problema da fome no Nordeste, é interessante fazer referência ao coronelismo econômico comum na figura dos latifundiários. A política agrícola brasileira tem como meta a exportação. Assim, os melhores produtos são destinados ao exterior, enquanto que parte significativa da população passa fome. Olha que legal! Não é uma novidade, mas ele traz, né, com simplicidade e apresenta ao texto. Os recordes que o Brasil constantemente quebra em relação à exportação de produtos primários são provas imediatas de que a política econômica agrícola visa o mercado externo, enquanto nos países desenvolvidos ocorre o oposto, políticas voltadas a atender primeiro o mercado interno e posteriormente o externo. Muito bom. Lembrança do período colonial brasileiro. Olha como ele vai explicando melhor as ideias, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Novamente, 12 linhas, mas quando eu for passar no papel, eu vou concentrar em 10 linhas. Lembrança do período colonial brasileiro em que a produção agrícola devia abastecer o mercado metropolitano. Além disso, vale abordar a visão equivocada que muitos produtores têm da terra como meio especulativo, tornando-a ociosa, quando a Constituição Federal estabelece que a propriedade rural
deva atender aos interesses sociais, né? A propriedade como um todo deve atender aos interesses sociais, ou seja, ser produtiva. Algo que a geografia intitula latifúndio de especulação. Beleza. Turma, mais uma vez, um excelente parágrafo. Vejam que o parágrafo com mais linhas para a gente utilizar permitirá explicar melhor as ideias. Parece que as ideias ficam mais amarradas, ok? Mais coesas, mais coerentes com a proposta, ok? Eu só chamo a atenção aqui de vocês para uma curiosidade. Aqui, quando ele fala em propriedade rural, na verdade, a Constituição Federal, é só uma curiosidade, viu? A Constituição Federal traz que a propriedade atenderá a função social, certo? A Constituição traz a propriedade de forma ampla, ok? Ele fala aqui de propriedade rural, claro. Eu como um corretor, certo? Um avaliador, perceberei que ele está especificando a propriedade rural porque nós estamos falando do ambiente rural, estamos falando de fome, ok? Produção agrícola, ok? Então, não iria descontar pontos por causa disso. No mais, um excelente parágrafo. Bem, aqui nós temos a conclusão e é a mesma da redação anterior. Sem dúvida, a questão da fome no Nordeste é um assunto de caráter nacional. Desta forma, é interessante que os governos, em seus 3 níveis, promovam atitudes que possam minimizá-la, entre elas, priorizar a questão agrícola brasileira, diminuindo a concentração da terra em postos latifundiários, e empregar ações sociais que estimulem o pequeno produtor a permanecer na terra, logo tornando-a produtiva. Exemplo do acompanhamento técnico e incentivo financeiros. Perfeito, ok? Uma introdução, novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas, ok? E o destaque desta aula é justamente para que vocês vejam já vão observando aos poucos, né, a construção dos parágrafos. Turma, claro que quando nós trouxemos essas duas redações, eu também pensei em mostrar que são textos que já estão aí já estão sendo utilizados já há algum tempo, e eu mostro que a forma como esse garoto, esse candidato, elaborou essas redações, mostra, digamos assim, que tanto o tema quanto a redação, quanto o texto são atemporais, certo? Vejam que as questões que ele trouxe são questões nossas, são questões do nosso dia a dia, questões contemporâneas, certo? Então, eu gostaria muito que vocês pensassem na redação dissertativa como essa que eu vou escrever agora, mas que caso daqui a 5 anos ela seja lida, seja avaliada, ela, claro, reflita a realidade de 5 anos atrás, tá bom? Mas que ela devido aos recursos técnicos, demonstre digamos assim, técnica, demonstre sabedoria por parte de quem escreveu. Tá bom? Essa é, sem dúvida, uma das características, uma das peculiaridades que o texto dissertativo deve ter. Ok? Beleza. Para fechar nossa aula, eu deixarei este tema para estudo. É um tema legal, certo? Sobre o assunto interiorização da violência. Eu gostaria que vocês pausassem o vídeo, interpretassem e
procurassem responder ao longo do texto estas três questões aqui, estes três tópicos, tá certo? Identificar as principais causas da interiorização da violência, descrever a relação entre a interiorização da violência, o narcotráfico e o crime organizado. Olha só que aqui nós temos três relações, certo? Desculpa, uma relação com três agentes: a violência, o narcotráfico e o crime organizado, certo? E descreva ações que o Estado deve adotar no combate à violência, tá certo? Beleza. Eu vou fechar aqui nossa aula. Eu agradeço a participação de vocês, certo? E fiquem com Deus. Até mais.